Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Estamos aqui em mais um dia da nossa live da Semana Internacional da Tireoide. Porque hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a todo mundo, que a gente sabe bem, que é o hipo e o hipertiroidismo. Doutora Gisá, tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho. Muito, muito frio por aí? Frio. Hoje começou de manhã 7 graus, agora tá uns 11 graus, mas tá bem friozinho. Bom, então, olha, a doutora Gisá é uma amiga do coração, uma parceira incrível, foi presidente do departamento de tireoide da SBEM também, trabalhamos muito juntas em vários lugares, mas, doutora Gisá, queria que você se apresentasse para falar um pouquinho do seu trabalho. Então tá bom. Boa tarde a todos. Eu queria antes agradecer a participação de todo mundo nessa live, né? Então eu sou Gisá Amaral, eu sou professora de endocrinologia da Universidade Federal do Paraná, sou membro da diretoria do departamento de tireoide da SBEM. E como você falou, foi muitos anos que a gente tá juntas aí nesse Oh. trabalho que é muito gostoso, né, de fazer com esse grupo que é muito, nós somos muito amigos, muito unidos, é muito gratificante. Aliás, é uma coisa que a gente estava comentando hoje aqui na nossa reunião de pauta, o carinho e o trabalho em conjunto que o Departamento de Tireoide tem que, assim, anima e cativa qualquer prestador de serviço para trabalhar assim com mais gás e mais vontade ainda com vocês, viu? Obrigada aí pela participação na nossa live, acho que vai ser especial para todo mundo. Eu estou bem Agora, contente aqui, que eu estou vendo bastante amigos, alunos, né, colegas, ó, amigas de infância, ou seja, há muito tempo. Tá bem legal. olha, e como está frio, né? E a gente tem gente que toma seu vinho, tem gente que toma, e nós aqui estamos tomando o nosso chazinho. Olha, arrebentou com com a sua caneca de borboleta, a minha daqui do Harry Potter. Ó, doutora Gisá, vamos aproveitar e conversar com o pessoal para contar por que tem essa borboletinha aí na sua caneca. Queria fazer uma menção especial que essa caneca eu ganhei da minha querida secretária de Janira, que também está me assistindo. Foi ela que me deu de presente. Então, a borboleta é porque a tireoide, ela tem o formato da borboleta. Então, vamos lá, começando, né? Hoje a gente vai falar de hipotireoidismo e hipertireoidismo e a pandemia, a Covid-19. Então, primeiramente, vamos dar um reprise aqui. O Sgarbi já falou ontem, mas o que é a tireoide? Ela é uma glândula que ela está localizada aqui na região anterior do pescoço, entre o pomo de Adão e a fúrcula external. Então, ela fica aqui nessa região, né? Na região cervical anterior. E ela tem o formato de uma borboleta. Talvez seja uma visão um pouco romântica, mas é assim que a gente vê a tireoide. E é por isso, inclusive, que todas as campanhas, né, a gente tem sempre uma borboletinha voando por perto, porque acho que, inclusive, dá um astral bom, dá um clima bem mais calmo, bem mais tranquilo e ainda está perto da natureza, que é melhor ainda, né, doutora Gisela? Então, falando primeiro assim um pouquinho só revisando, né? A tireoide, então, ela produz os hormônios tireoidianos, né? Que como o Sgarbi falou ontem, eles orquestram os hormônios, a função e várias funções em praticamente todos os órgãos, em todos os tecidos do corpo. Então, os hormônios tireoidianos são muito importantes e é muito importante que a função tireoidiana esteja funcionando perfeitamente, tanto para o bem-estar físico como mental, né? E quando acontecem esses problemas? Porque ontem a gente estava conversando no nosso bate-papo e a gente até brincou, porque tem várias pessoas que dizem, por favor, doutor, eu tenho tiroide, né? E a gente sabe que todo mundo tem tiroide, exceto com aqueles problemas que você tem que fazer cirurgia e etc. Quando ela funciona de um jeito diferente, é que provoca o hipo e o hipertiroidismo, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque essa é uma dúvida grande das pessoas, e explicar para poder eles entenderem e acabarem com essa dúvida de vez, vai ser muito importante. Exatamente. Então, a tireoide, nós temos duas disfunções que podem acontecer, né? É o hipotireoidismo, quando a tireoide produz menos hormônio do que é necessário, então a tireoide está trabalhando menos, e nós temos o hipertireoidismo, quando a tireoide produz mais hormônio do que é necessário, então o excesso do hormônio tireoidiano. As duas disfunções, a causa principal dessas duas disfunções é a doença autoimune.
que no hipotireoidismo se chama tireoidite de Hashimoto e no hipertireoidismo se chama a doença de Graves. Então, essas são as principais. Está começando a chegar algumas perguntas e eu acho legal porque as pessoas têm exatamente essa possibilidade de compartilhar as dúvidas com eles. Algumas eu acho que são mais técnicas, algumas vão precisar talvez de um exame, mas algumas coisas a gente pode esclarecer. Né? Eu estou aqui com a Maria falando que ela toma remédio para hipo há 2 meses e, em princípio, 10 dias e fez bem. Ela pergunta qual é o exame para diagnosticar diferencial no caso da Hashimoto. Esqueci o primeiro termo, doutora Gisá. Tireoidite de Hashimoto. Tiroidite de Hashimoto. Isso. Então, na tireoidite de Hashimoto, então convém aqui só lembrar que o hipotireoidismo é a disfunção mais comum, né? As disfunções da tireoide acontecem muito mais em mulheres do que homens, né? O hipotireoidismo chega a atingir até 10% da população e tem uma prevalência de até 15% nas mulheres pós-menopausa, onde a gente tem o pico do hipotireoidismo nas mulheres, né? Então, assim, para você fazer o diagnóstico no hipotireoidismo, o que acontece? A gente tem a glândula hipófise aqui que comanda a tireoide com o TSH, que se você ler de trás para frente é o hormônio estimulante da tireoide. Então o TSH ele manda a tireoide funcionar. Quando a tireoide está funcionando menos, que ela está preguiçosa, o TSH sobe. Então é uma gangorra, é como se fosse o chefe que está gritando com o funcionário que não está querendo trabalhar direito, né? Então, e esses o TSH e os hormônios tireoidianos a gente avalia com o exame de sangue. Então, quando o paciente apresenta queixas de hipotireoidismo, que são cansaço, queda de cabelo, pele seca, inchaço, diminuição da memória, obstipação, nas mulheres até irregularidade menstrual, então o médico vai suspeitar de hipotireoidismo e ele vai pedir esses exames de sangue, que vão definir se o TSH alto e os hormônios baixos vão definir, então, que a paciente está com hipotireoidismo. Para saber a etiologia, ou seja, o que causou o hipotireoidismo, a causa mais comum é a doença autoimune. Então, nós dosamos os anticorpos. Os principais é o antiperoxidase, que eu vi que teve uma pergunta ali, e a antitireoglobulina, que são os principais anticorpos que atacam a tireoide e fazem com que ela fique preguiçosa, que ela vá diminuindo progressivamente de funcionar. Tem uma questão que surgiu ontem também, eu acho que já está surgindo hoje aqui. Quando existe alguma complicação, algum problema, né, e no meio dessa pandemia, porque a gente está exatamente com o tema da tireoide e o Covid-19, o que dá para esperar e o que não pode esperar? E se não der para esperar, como é que seria esse contato com o médico? Porque as pessoas estão muito preocupadas de não poder ir num hospital, ou até se tiver que ir na consulta, tem que saber se o médico realmente está atendendo, se vai usar a telemedicina. Então, assim, até que ponto a pessoa pode aguardar essa confusão toda passar, ou ela mantém esse contato com o médico para poder fazer o acompanhamento do tratamento dela? É muito importante, eu vou falar primeiro do hipo, depois do hiper, né? Então, é muito importante manter, né, a função tiroidiana regulada durante essa fase da pandemia. No caso do hipotireoidismo, os pacientes devem manter a sua dose habitual. Se apresentarem queixas, eles devem entrar em contato com o seu médico e ir na consulta, ou então fazer consulta por telemedicina. Aí a decisão cabe entre o médico e a paciente, né? Mas a dose da levotiroxina deve ser mantida. A mesma coisa o paciente com hipertireoidismo. Ele deve manter o seu tratamento, que é com droga antitireoidiana, para frear a tireoide, se ele estiver usando. E se ele apresentar queixas, ele deve procurar o seu médico. O hipertireoidismo ele é um pouquinho mais intenso, muitas vezes. Então, o paciente que está em tratamento de hipertireoidismo, ele precisa ser seguido com uma maior frequência, porque o hipertireoidismo, quando ele não está compensado, ele pode ter consequências graves. Eu queria só aproveitar aqui para deixar claro que tanto o hipo como o hiper, eles não constituem um grupo de risco para o paciente adquirir Covid. Assim como também eles não são um grupo que vão ter manifestações mais graves se tiverem a Covid. Apesar de ser uma doença, a causa mais comum ser uma doença autoimune, não faz parte do grupo das doenças autoimunes com maior risco para a Covid.
Porque tanto no hiper como no hipo, o sistema imunológico não está comprometido. A gente não usa drogas imunossupressoras para tratar o hipo ou o hiper. Né? No caso do hipertireoidismo, já não vou fazer um spoiler aqui na apresentação do João Quinta, mas no caso do hiper, a gente usa algum medicamento imunossupressor, ou o corticoide em dose imunossupressor, ou outro imunossupressor, se o paciente tem a oftalmopatia grave. Daí isso o João vai falar quando usar isso no problema do olho. Então não vou fazer o spoiler da apresentação dele. Inclusive, já perguntaram também sobre câncer de tireoide. A gente vai ter uma live amanhã só sobre câncer de tireoide. Então, guardem a perguntinha aí de vocês para amanhã com a doutora Fernanda Waisman, que ela vai esclarecer também. Tem umas outras perguntas aqui, tem uma curiosidade também. Será que essa ansiedade de ficar em casa, ansiedade de não saber o que vai acontecer ainda, porque a gente tem tudo muito difícil de definir, muitas questões que estão envolvidas, essa ansiedade pode influenciar em sintomas do hipo ou do hipertiroidismo? É que assim, os sintomas do hipo e do hiper, eles são muito, em geral, a gente pode ter, né, no dia a dia. Então, é muito difícil você, às vezes, fazer o diagnóstico diferencial. Mas é muito importante você, se você tiver algum sintoma, esclarecer, ou se você usa o medicamento, fazer uma avaliação para ver se excluir a disfunção da tireoide, né? Ou o mau controle, caso o paciente esteja tomando hormônio ou medicamento que freia a tireoide, no caso do hiper. É bastante difícil, né? Nesse momento tá todo mundo tem as fases, né, de cansaço, de ansiedade, um pouco de sentimento, né, sintomas de depressão, que é uma fase, esse confinamento, esse isolamento social realmente está causando em todo mundo. Mas se houver qualquer sintoma, é importante fazer o diferencial, fazer uma avaliação, né, com o médico e fazer uma dosagem dos hormônios para ver se a parte da tireoide está bem compensadinha, que isso é muito importante para o bem-estar físico e mental do paciente. A gente também teve uma pergunta aqui da Ivana, que está pedindo para falar um pouquinho se tem alguma influência no período da mulher na menopausa, né? Se o hipotiroidismo junto com a menopausa podem dar aí um curto-circuito. Gente, já não chega a menopausa que já dá muito curto-circuito na nossa cabeça, né? Vamos combinar. É verdade. Então, assim, esse pico da disfunção tireoidiana, principalmente, né, do hipotireoidismo na fase da menopausa, é um pouco complicado, porque realmente para você fazer o diferencial, né? Então, a mulher na fase da menopausa, ela já começa a ter os sintomas de menopausa, tem a síndrome do ninho vazio, é uma porção de coisas que estão acontecendo na mulher, e aí ainda por cima vem o hipotireoidismo, que ele vai somar aos sintomas de menopausa, ele pode intensificar, né, esses sintomas de alteração de memória, alteração de cognição, sintomas depressivos. Então, isso realmente é importante os médicos estarem cientes que nessa fase é muito comum aparecer o hipotireoidismo para, mediante esses sintomas, avaliar a função tireoidiana e ver se essa paciente realmente não está também, além da menopausa, com hipotireoidismo. Eu acho que tem uma pergunta mais técnica aqui. Quando a anti-TPO superior a 600, o que quer dizer? Talvez ela tenha lido isso no exame e não entendeu. Agora, gente, já vou avisando, cuidado com o que vocês leem no exame, porque, olha, se de repente você lê um monte de coisa, pode não ser nada do que você está pensando, então sempre converse com o seu médico, tá? Então, os anticorpos, a titulação dos anticorpos não é uma coisa. É importante para o médico para a gente saber qual que é a causa, a etiologia. Então, os anticorpos estarem positivos vão nos dão o diagnóstico etiológico de que aquele hipotireoidismo está sendo causado pela presença dos anticorpos. Então, os anticorpos eles podem ter uma fase em que eles ficam um pouco mais altos e depois eles diminuem, né, com o tempo, à medida que a tireoide vai ficando mais atrofiada, esses anticorpos vão caindo. Mas o mais importante para o paciente não é avaliar o número, se o anticorpo está bem positivo ou menos positivo. O mais importante para nós é ver a função tireoidiana, porque é baseado na função que a gente vai fazer o ajuste da dose do hormônio tireoidiano, da dose do análogo que é a levotiroxina. Voltando com o assunto em relação à Covid-19, alguns pacientes que eventualmente possam ter que ir a um hospital para fazer algum tipo de acompanhamento e etc.,
Existe algum risco ou nenhuma complicação grave pode levá-los a ter que ir no hospital nesse momento? Alguma coisa nesse sentido, para poder tranquilizar quem até que vai, né? Assim, você pergunta com as disfunções, qual é a situação em que eles precisam ir para o hospital. Qual é o momento que diz assim, não, é que nem a gente está tendo as orientações dos médicos sobre quando você está com alguns sintomas de gripe, você sabe que você tem que ir para o hospital quando começa a dar, se bem que isso também está mudando atualmente, né? Com falta de ar. Existe algum momento em algum dos dois problemas da tireoide e que saiba que aquela hora ele tem que procurar um atendimento? Então, no caso do hipotireoidismo, é mais fácil porque a gente apenas vai mexer na dose de reposição com a levotiroxina. Então, raramente a gente precisa internar o paciente, como é o caso, por exemplo, do hipotireoidismo extremo, né, que seria o coma mixedematoso, que isso acontece mais em idosos, que são institucionalizados, que não estão tomando a medicação durante muito tempo. Essa é uma situação extremamente rara que exige internamento. Então, no hipo é uma situação bastante rara, mas se o paciente está com hipotermia e está com hipotireoidismo muito intenso, tem que internar. Mas, como eu disse, isso É mais raro, né? muito mais raro. No caso do hipertireoidismo, aí vai ter que ser realmente feita uma avaliação pelo especialista, porque o hipertireoidismo ele pode descompensar, né? E a gente tem que usar a droga antitireoidiana. Existem vários medicamentos que a gente consegue controlar a tireoide em casa, sem precisar do internamento. Mas, eventualmente, esses pacientes podem fazer uma tireotoxicose severa ou até uma crise tireotóxica, que é o extremo do hipertireoidismo, e aí sim esses pacientes precisam ser internados porque é uma emergência médica. Né? Então, aí nesse caso, a gente vai ter que internar independente de Covid e não Covid, eles precisam de internamento. Olha, a gente tem mais duas perguntas aqui. Uma é Fanny, né? Deve ser a Fanny, porque tem um nome compridão, que ela tem hipotiroidismo diagnosticado e está em tratamento há 2 anos e 9 meses, né? Se tem alguma indicação cirúrgica, se com essa descrição é possível saber se ela tem uma indicação cirúrgica ou não. Então, no hipotireoidismo, na grande maioria das vezes, porque o hipotireoidismo geralmente ele não faz o bócio, que é o aumento do volume da tireoide. Qualquer aumento de volume da tireoide a gente chama de bócio, né? Que no popular é o papo. Então, no hipotireoidismo é muito difícil a gente ter aquele bócio volumoso que tenha que fazer intervenção cirúrgica. Então, no hipotireoidismo, geralmente, o tratamento é apenas com a reposição hormonal, tá? E aí, seguindo também a DA, né? Lá Menezes. Vamos ver se eu acertei a pronúncia do nome dela. Está perguntando se a ansiedade que pode ser ocasionada pela tireoide. Na verdade, tadinha, a tireoide leva a culpa de tudo, vamos combinar também, né? Então, na verdade é assim, claro, quando você está com hipertireoidismo, que daí o hipertireoidismo é um cenário oposto do hipotireoidismo, né? O organismo está todo funcionando numa rotação mais acelerada. Então, o coração bate mais rápido, a paciente fica encalorada, irritabilidade. E nesse caso, a paciente fica com maior ansiedade, sim. Então, o hipertireoidismo ele pode causar ansiedade, irritabilidade, e é importante que ele esteja controlado. Né? O hipotireoidismo já é o contrário, o paciente está toda funcionando mais em câmera lenta. Então, dá mais desânimo, mais sonolência, mais sintomas depressivos. Mesmo estando em casa, a atividade física pode ajudar a melhorar esse quadro geral, tanto do hipo como do hipertireoidismo, porque um é muito agitado, o outro é muito devagar. Será que a atividade física incorporada ela pode fazer essa balança e ficar um pouquinho mais equilibrada? Eu acho assim, né? A atividade física, assim como o emocional, eles sempre muito importante. Eles interferem nas doenças autoimunes e no controle das doenças. Então, eu acho que sim, fazer atividade física é extremamente importante. E acho que agora, nesse momento da pandemia, em que todo mundo fica mais estressado, eu acho que a atividade física é imprescindível, né? A gente libera as endorfinas, baixa o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu acho que acontece toda uma orquestração hormonal positiva com o exercício. Então, sem dúvida, ele é sempre muito bem-vindo. Olha, temos mais perguntas aqui. Olha, eu trato hipotiroidismo há 5 anos com Tapazol, diminuindo gradativamente através do tratamento de 30 mg até 5 mg, que ela toma atualmente. Quais são os riscos dela engravidar nesse momento?
Olha, quando a paciente está com o hipertireoidismo controlado, né, não há problema nenhum ela engravidar. Não há necessidade de ter feito um tratamento definitivo. Ela pode engravidar tomando Tapazol, que daí a gente vai dar uma parte aqui, né? E aí, normalmente, durante a gestação, sempre a gente tenta usar a menor dose da droga de tireoidiana possível para manter a paciente controlada do seu hipertireoidismo durante a gestação, né? Mas aqui a gente teve o desabastecimento, por exemplo, no propiltiracil, nós temos medicamentos que são drogas antitireoidianas, que freiam a tireoide, que é o Tapazol e o propiltiracil. O propiltiracil, ele é usado principalmente no primeiro trimestre de gestação, porque ele tem um efeito teratogênico menor, embora os dois, tanto o propiltiracil como o Tapazol, tenham pouco efeito teratogênico, mas ele é indicado. Então, as diretrizes, a Anvisa recomendam, né, o FDA, que seja usado no primeiro trimestre de gestação o propiltiracil. Então, normalmente, quando o paciente, a gestante, quando ela engravida, a gente muda, troca do Tapazol para o propil no primeiro trimestre e depois volta para o Tapazol de novo. Mas, e a segunda situação em que a gente usa o propil é no hipertireoidismo severo. A vantagem do propil é que, além de ter menos efeito teratogênico, ele no hipertireoidismo, além dele bloquear a tireoide, ele diminui a conversão do T4, que é um pró-hormônio, vamos dizer, para o T3, que é o hormônio ativo mesmo. Então, ele tem esse efeito, um efeito mais positivo, porque ele cai os hormônios tireoidianos, o T3 cai mais rapidamente. Então, no hipertireoidismo severo, está indicado usar o propil. A gente teve um desabastecimento, né, do propiltiracil, porque está faltando a matéria-prima por importação, que, né, o sal vem da China. E a gente está tendo, desde o final do ano, houve esse desabastecimento por um problema de importação. Então, nesse momento, a gente está usando o Tapazol. Pode-se usar o Tapazol seguramente no hipertireoidismo severo, junto com outros medicamentos, a gente consegue controlar o hipertireoidismo e dá para usar o Tapazol na gestação, então, em todos os trimestres, sem problema nenhum. Tem alguma coisa que, nesse caso da questão do desabastecimento, que inclusive foi matéria publicada no site do Departamento de Tireoide, no site da SBEM, que você quisesse complementar em função dessa questão, ou já fechou com essas informações que você passou agora? Eu acho que já fechou. Até no hipertireoidismo severo, normalmente a gente tem outros medicamentos que também podem reduzir a transformação do 4 para T3, então tem um pouquinho da ação igual do propil. Então, a gente associando o Tapazol com outros medicamentos, a gente consegue substituir o propiltiracil nessa situação. E pelo documento parece que não tem previsão ainda de quando vai ser normalizado o abastecimento, né? Não tem previsão. Não, então, a gente é aguardar mesmo. Tem que aguardar, não tem jeito. Não sabemos ainda quando. A princípio ia ser agora, junho, mas não tem nada ainda previsto. Não tivemos nenhuma orientação nesse aspecto. Olha, tem mais uma pergunta aqui, a Vânia. Ela disse que a filha dela estava com cirurgia marcada, mas teve que ser adiada porque ela estava com febre e nódulo com grau 5. E ela está com medo, ela está preocupada se isso dá para esperar mesmo. E ela gostaria de uma palavra para explicar se essa situação realmente é grave ou não e o que ela pode fazer. Então, em geral, o que a gente está orientando também vai ter sobre câncer e nódulo, né? Mas o que a gente está orientando, o Bethesda 5 é um suspeito, né? Não é uma confirmação de que o nódulo seja maligno, mas a gente só está orientando que seja feita a cirurgia se houver crescimento do nódulo, aparecimento de linfonodos, ou sinais que realmente exijam uma intervenção mais rápida. Em geral, o nódulo e até o câncer de tireoide, se a gente postergar o tratamento, não muda o prognóstico, que na grande maioria das vezes é muito bom o prognóstico. Então, isso vai caber muito de caso para caso, né? Do paciente discutir com o seu médico se há necessidade. Mas não havendo, assim, uma extrema necessidade, a gente está postergando as cirurgias para depois dessa pandemia, quando passar isso. Está muito mais tranquilo poder aguardar um pouquinho do que entrar no hospital nesse momento que está todo mundo com tudo sobrecarregado, né? Exatamente. A gente tem que tentar diminuir o número de intervenções médicas hospitalares para justamente ter mais espaço, vaga para os pacientes que vão desenvolver a Covid, né? Então... Tem mais uma pergunta aqui da Maria, que após o uso do medicamento para tireoide por 2 meses e feito o TB hemograma e visto
viu uma queda de plaquetas. Ela pergunta se pode haver com a medicação, pois parou devido ao sintoma de aceleração. E ela fez os exames recentemente. Ela parou com o hormônio tiroidiano? Deixa eu ver o que ela está falando. Ela parou, ela não diz, ela só diz que parou. Deve ser o hormônio. O hormônio tiroidiano ela não deve parar, se ela tiver algum qualquer, porque ele não vai causar alteração no hemograma e nem nenhuma outra complicação, né? Diferente do medicamento da droga de tiroidiano. Então, se a paciente tem o hipertiroidismo e ela está usando o Tapazol, no caso, ele pode, e o médico sempre deve orientar os seus pacientes, ele pode causar uma diminuição dos neutrófilos, que são os nossos soldadinhos de defesa, fazer uma agranulocitose, que é uma diminuição da série branca do sangue, que é a série que nos defende das infecções, né? Fazer uma granulocitose ou a granulostopenia, que é uma diminuição. Então, a gente sempre orienta o paciente que está usando o Tapazol ou o propiltiracil, que agora não está tendo, mas o paciente que está usando, se ele apresentar febre ou dor de garganta, ele tem que descontinuar o medicamento e entrar em contato com o seu médico imediatamente. E ainda mais agora, nessa situação de pandemia, uma diminuição da nossa série branca, dos nossos soldadinhos, é uma coisa que deixa o paciente bastante vulnerável ao Covid. Então, isso tem que ser comunicado ao médico. E todo paciente que estiver usando o Tapazol, lembrar, se tiver febre ou dor de garganta, pare o medicamento e ligue imediatamente para o seu médico. Vou aproveitar e agradecer ao pessoal, que o pessoal está assim, confortável pra caramba, porque está fazendo um monte de perguntas, então a gente está agradecendo as perguntas de todo mundo, que é uma interação, né? Vamos embora! Olha, aqui a Ana, né? Sobre a tiroglobulina, qual o valor máximo que ela deve apresentar no exame de sangue? Tá todo mundo querendo descobrir o resultado do exame de sangue, lendo ali as informações, né? Ela fala tiroglobulina, né? Não a Fala. antiglobulina. A Não, fala tiro. tiroglobulina, ela é uma proteína que tem abundante na tireoide, por isso ela é usada como marcador no câncer de tireoide. Também não vou ficar fazendo spoiler lá, Não. né? Mas normalmente no sangue de 13 a 40 nanogramas por decilitro. Então, esse é um valor normal. Mas a tiroglobulina ela pode aumentar em diversas situações, né? Na própria tireoidite de Hashimoto, ela aumenta. Quando o paciente tem nódulos ou tem um bócio, uma tireoide muito grande, a tiroglobulina pode estar aumentada. Então, ela aumenta em diversas situações que não só apenas no caso do câncer de tireoide. Então, no caso, tem que também fazer uma avaliação mais completa e discutir com o médico a questão do valor da tiro. Tem um comentário aqui, então, uma pergunta interessante que ainda não tinha surgido nessa área, sobre a alimentação. Se a alimentação pode ter alguma influência na área da tireoide, não sei se talvez hipo ou hiper, aí eu não sei, você saberia dizer. A alimentação influencia? Quando o paciente está tomando hormônio tiroidiano, a alimentação não vai influenciar em nada. O importante só é que o hormônio tiroidiano ele é egoísta. Então você tem que tomar ele sozinho, né? Ele não gosta de ser ingerido junto com outras coisas. Então a alimentação, o café da manhã, a gente orienta que mantenha um intervalo de 20, 30 minutos, né? E os outros medicamentos que o paciente toma, eles têm que tomar com intervalo de 1 hora. Tem que tomar o hormônio tiroidiano, espera, toma o café e depois toma os outros remédios. Porque os outros medicamentos interferem bastante na absorção da levotiroxina pelo estômago e pelo intestino próximo ao estômago, que é onde ele é mais absorvido. Então ele precisa estar sozinho. Olha, você deu uma explicação que eu acho que é tão simples que a nossa secretária faz tratamento, né, aqui da redação, e eu vou dizer para ela a explicação. Olha, você não pode comer porque ele é egoísta, né? Eu acho que nunca mais dá para esquecer. Olha, essa é a melhor explicação. É tão simples de a gente conseguir trazer para uma outra realidade, para o pessoal poder incorporar o tratamento naturalmente, né? Que isso ajuda pra caramba. E tem mais uma pergunta aqui, acho que é Luísa. Deixa eu ver se é Luz. É Luz. É a Luz. Ela tem hipertiroidismo, o olho está muito inchado e vive inflamado. Mas ela diz que o hipertiroidismo está controlado. Ela está perguntando se tem algum problema, se isso é perigoso, se não é perigoso. Eu li essa pergunta ali, que eu estava me distraindo um pouquinho, e ela também comentou que o TRAB dela está positivo.
Então, assim, na verdade, ela tem uma doença que está ativa, e se ela tem o que a gente chama a oftalmopatia, a orbitopatia, que é, né, a manifestação da doença de Graves fora da tireoide, que é o olho. Então, se ela está com o olho vermelho e tem lacrimejamento, ela está com sintoma, ela está com um pouco de atividade inflamatória. Então, ela tem que conversar com o médico dela, que ele vai avaliar o grau dessa inflamação, né? Porque quando a inflamação está grave, né, moderada a grave, aí vai ter que usar corticoide numa dose um pouco mais alta, mas a gente está tentando deixar isso sempre para situações mais extremas, porque, na verdade, daí o paciente já vai ficar em imunossupressão. Então, em geral, quando é de moderada para baixo, os cuidados têm que ser locais mesmo, né? Colírio, óculos escuros, que dá fotofobia, né? A luz irrita bastante o olho. Então, a gente usa esses cuidados mais locais. Mas ela vai ter que fazer o exame com o médico para ele ver qual que é a intensidade dessa atividade inflamatória e definir o tratamento para ela. Esse seria uma tentativa que não deveria aguardar a pandemia passar, ou ela também pode fazer esse controle e esperar um pouquinho até a situação se acalmar um pouco? Na oftalmopatia, se a gente tem uma atividade inflamatória muito intensa, tem que fazer o pulso, que a gente chama que são doses altas de corticoides semanais. Aí, quando está muito inflamado, a gente tem que fazer, porque aí há risco mesmo de comprometimento de córnea ou compressão do nervo, que daí são complicações extremamente graves. Então, por isso que a gente tem que fazer a avaliação. Se é uma oftalmopatia grave, tem que pulsar com corticoide, que é uma dose alta do corticoide, para fazer a imunossupressão, para diminuir essa atividade inflamatória ou diminuir a compressão do nervo óptico, caso esteja acontecendo. Então, a oftalmopatia, quando ela é grave, ela é uma emergência também. E aí ela vai exigir o tratamento que for necessário. Mas com todos E, aliás, a gente vai ter uma live também no sábado sobre isso com o Dr. Sgarbi aqui. A gente já deixa o convite para vocês. Olha, a Jaque, acho que é Jaque, né? Ih, sumiu a pergunta dela. Peraí. Ela estava querendo saber resultado de exame. Deixa eu ver se eu consigo. Ela estava querendo saber, a partir do resultado do exame dela, olha, sumiu de novo. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Olha, enquanto eu não consigo localizar, já queria aproveitar e dar boa noite para um monte de amigos que estão entrando por aqui. Olha, tanto Gustavo Caldas, Josi, Rosita, Mari, Luciana. Olha, a Luciana está dizendo que ela tem hipotiroidismo há quase 10 anos. Toma o Levoide 100 e após a gestação, que o bebê está com 5 meses, o exame se alterou. Está com 8,12 e o médico alterou para 112 a medicação. Nossa, muita informação, hein? E muito pouco. Ela queria saber a tua opinião sobre isso. Normalmente na gestação, né, o paciente que já vem tomando medicamento, né, a levotiroxina, antes de engravidar, a gente otimiza a dose. Eu vi ali que tinha uma outra pergunta, já aproveitando e vou responder. Qual que é o alvo, né, do TSH quando a paciente está tomando a levotiroxina? Então, em geral, para a maioria da população jovem, é entre 0,5 e 2,5, né? Até 4,5, que é o valor normal de referência. Mas a gente tenta manter entre 0,5 e 2,5 para a população mais jovem, né? O idoso, a gente deixa o TSH num alvo um pouquinho mais alto, né? Mas voltando para a gestação, então a gente otimiza a reposição, tenta deixar a gestante nesse alvo um pouquinho mais estreito, entre 0,5 e 2,5 de TSH. E durante a gestação é um estresse para o organismo, né, da mulher. Então, a tireoide ela funciona um pouco mais durante a gestação. Então, a gente tem que simular isso. Então, quando a paciente engravida, a gente automaticamente aumenta um pouquinho essa dose, 25%, 50% da dose que ela tomava antes da gestação. E aí vai acompanhando. Atualmente, pelas diretrizes, a gente tem que manter o TSH mesmo entre 0,5 e 4,5, ou idealmente, se a gente tivesse o valor da população normal de cada país, né? Mas a gente acaba usando o valor do laboratório e a gente vai acompanhando durante a gestação e, se necessário, vai fazendo os incrementos de dose. Quando acaba a gestação, a gente orienta que a paciente volte a tomar a dose que ela tomava previamente à gestação. Então, às vezes, o paciente volta a tomar, mas ela já está em outro momento. Algumas vezes a tireoide dela ainda funcionava um pouquinho e evoluiu um pouco mais na pós-gestação. O hipotireoidismo dela ficou mais intenso, então ela precisa
né? Se ela tomava 70% da dose e a tireoide funcionava 30, às vezes depois da gestação a tireoide acaba que funcionando menos e a gente precisa aumentar a reposição. Então, tem vários fatores, né? O pH gástrico também, se ele é alterado, ele pode alterar a absorção. Então, esses ajustes de dose são necessários, às vezes para mais ou para menos, né? Mas, com certeza, depois da gestação, a gente tende a diminuir. Então, o que deve ter acontecido é que ela deve ter voltado à dose pré-gestação e não mostrou que é mais suficiente, que agora ela precisa um pouquinho mais para ficar adequadamente, né, com a reposição adequada. Bom, a gente já está chegando ao final, porque já passamos nossos 5 minutinhos. Eu acho que algumas perguntas faltaram, mas eu queria só encerrar com uma perguntinha que volta ao assunto da live, que era hipo e hipertiroidismo, que é uma pergunta bem genérica, mas eu acho que muita gente tem essa dúvida. Quem tem hiper, perde peso ou engorda como a hiper, como o hipo? Tá. Então isso é importante. Existem algumas coisas que são mito, né? Então, no hipertireoidismo, quando ele está intenso, com bastante produção de hormônio tireoidiano, há uma perda de peso, tá? O paciente, ele acaba... É uma perda de peso catabólica, né? Então, não é uma perda de peso boa. Por isso, o excesso de hormônio tireoidiano para emagrecer não é uma boa tática, porque você perde osso, perde massa muscular. Mas quando o hipertireoidismo está intenso, sim, há uma perda de peso. No caso do hipo, quando o paciente está com hipotireoidismo e não está repondo, né? Então não está fazendo a reposição, o que acontece é que há uma retenção de líquido e diminui um pouco o metabolismo. Mas, em geral, o paciente com hipotireoidismo, ele acaba ganhando, assim, se ele ficou vários meses com hipotireoidismo, ele acaba ganhando, no máximo, 10% do peso corporal. Então, uma pessoa de 60 quilos, que está há 6 meses com a tireoide sem funcionar adequadamente e não sabe que tem o diagnóstico, ela vai estar com 66 quilos. E um pouco desse peso é de inchaço também. Então, na hora que você começa a reposição, a tendência é a paciente perder esse líquido que ela acumulou, esse edema, esse inchaço, o metabolismo voltar ao normal e ela acaba perdendo esse peso que ela recuperou e volta ao normal. Então, é como você falou, a pessoa que tem hipotireoidismo, é muito importante esclarecer isso. Ela tem uma doença que causa o hipotireoidismo. A partir do momento que ela repõe com o hormônio, ela fica eutireoidiana, ou seja, ela fica normal como qualquer pessoa. Então, se as pessoas repõem e estão com a sua função normal, se elas ganharem peso, ficarem tristes, é por outros problemas, é porque está comendo mais, é porque tem algum motivo para estar triste. A gente não pode culpar a tireoide por causa disso, né? Então, o ganho de peso, ele acontece discretamente no hipotireoidismo, mas uma vez que você repõe, você volta ao peso normal. Bom, vamos também parar de botar a culpa na pobre da tireoide, né? Tudo a culpa é da tireoide, não dá. Parem de culpar a coitada da tireoide, que ela não é a vilã Pois da é. história. Pois é. Olha, eu já vi que teve gente botando carinha e chorando porque vai terminar. Não, pelo amor de Deus, não termina. Mas, gente, nós estamos aqui terminando, senão a gente ficaria a noite inteira com a doutora Gisá. A gente já está aqui quase 10 minutos, já quase estourando a mais do nosso tempo. Mas a gente vai ter ainda lives nos próximos dias. A gente conta com a presença de vocês, inclusive para dizer que a gente ajuda vocês com as dúvidas, mas vocês ajudam muito a gente com a companhia que vocês fazem, né? Essa troca, essas mensagens, tudo que acontece dentro dessa live nos dias que a gente não está podendo sair, não está podendo encontrar os amigos de forma virtual também é muito gostoso. Então a gente agradece demais a presença de vocês. Queria que a doutora Gisá se despedisse, só avisando também que quando acabar, é só vocês esperarem só um tiquinhozinho, um minutinho, que a live vai entrar na íntegra no feed do canal do departamento aqui no Instagram, tá bom? Eu queria agradecer, né, mais uma vez a presença. Eu e a Cris aqui, a gente tem, né, uma... E também avisar que as dúvidas no site do departamento, a gente tem todos esses statements que a gente fez, então lá daí vocês podem ler mais claramente. E também a gente tem um setor de fazer perguntas e respostas, então a gente está sempre aberto, né, a ajudar e poder explicar, enfim, orientar no que for necessário. Fiquem bem, fiquem em casa o máximo que puderem, né, que isso vai passar. Vai passar. E se vocês quiserem, olha, tireoide.org.br, o site do departamento.
e o site da SBEM endocrino.org.br. Gente, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia. A gente espera vocês amanhã às 18 horas de novo. Obrigada, doutora Gisá. Tchau, tchau.